A água é realmente essencial para a vida, especialmente em ambientes acadêmicos como a nossa faculdade. Porém, como em todo lugar muito frequentado, existem rumores e dúvidas sobre o quão confiável é a água que bebemos. Então, conduzimos um estudo científico para analisar a potabilidade da água aqui, na UFABC. Verificamos o pH e investigamos a presença de possíveis contaminantes, como bactérias e cloro residual. Acreditamos que esse estudo nos ajudará a determinar se a água dos bebedouros está realmente segura para consumo, contribuindo para o bem-estar de toda a comunidade acadêmica. Experimento 1. A medição de pH. Para medirmos o pH, foi utilizado o pHmetro. Essa medida é essencial, já que a acidez ou alcalinidade em excesso na água podem trazer problemas de saúde. O aparelho calcula o pH a partir da condutividade elétrica da água, que é um dos métodos mais precisos para se conseguir essa medida. Antes de realizarmos o teste, nosso grupo recolheu amostras de água nos bebedouros de diversos andares, tanto no bloco A quanto no bloco B. Para calibrar as medidas do aparelho, usamos soluções tampão de pH 4 e pH 10. Por fim, colocamos os eletrodos do pHmetro nas amostras, fazendo também o teste com o controle de água destilada. Ao notar os resultados, tivemos duas conclusões. Primeiro, que o pH medido para todas as amostras estava entre 7 e 7,8. O Ministério da Saúde recomenda que seja mantido na faixa de 6 a 9,5, ou seja, o pH das amostras está perfeitamente aceitável dentro das normas do Ministério da Saúde. Outra observação sobre o nosso resultado foi que o pH não muda muito entre andares ou blocos, ou seja, o local em que a água foi coletada não influencia no pH. Experimento 2. A medição de cloro residual livre. O cloro residual livre é um desinfetante utilizado para garantir que a água esteja livre de bactérias e outros micro-organismos nocivos. O Ministério da Saúde define que a água deve conter entre 0,2 e 5 mg de cloro livre por litro, e esperávamos que a água dos bebedouros da UFABC tivesse concentração dentro dessa faixa. Utilizamos a ortotolidina, um reagente que colore a água conforme a concentração de cloro livre nela. Mas como essa cor nos ajuda a saber a concentração de cloro? Bom, para isso, usamos o espectrofotômetro, um aparelho que mede a absorção de determinado comprimento de onda por alguma solução. Essa absorção é relacionada com a concentração de cloro usando a fórmula da curva de calibração, que para o caso do cloro é essa daqui, onde x é a absorção medida pelo aparelho e y a concentração de cloro residual livre na amostra, em miligramas por litro. Então, coletamos amostras de água dos bebedouros da UFABC, as adicionamos em cubetas e adicionamos 4 gotas de ortotolidina cada. Calibramos o espectrofotômetro para 437 nanômetros e medimos a sua absorção. Depois de realizarmos os devidos cálculos, o resultado foi de 0,29 mg por litro, uma concentração perfeitamente dentro dos padrões do Ministério da Saúde. Experimento 3. O teste de coliformes por NMP. O teste de coliformes totais foi conduzido para verificar a presença de micro-organismos na água. Antes de recolhermos as amostras, preparamos os tubos de ensaio. Separamos 12 tubos que foram injetados com 10 ml de caldo lauril sulfato triptose, uma solução própria para a cultivação de bactérias. 3 deles receberam caldo em concentração dupla, enquanto os outros 9 receberam caldo em concentração simples. Adicionamos também um tubo de Durham invertido em cada tubo, a fim de verificar a formação de bolhas, o que indicaria fermentação. Depois da autoclave, para tirar possíveis micro-organismos dos tubos, a amostra foi dividida entre os 12 tubos. A distribuição dos tubos está descrita no diagrama da tela. Colocamos os tubos de ensaio em incubação em uma estufa bacteriológica a 35 graus Celsius e observamos 2, 4 e 10 dias depois. Um tubo seria considerado positivo se após esses períodos ele apresentasse tanto partículas em suspensão quanto a formação de gases no tubo de Durham. Porém, até mesmo depois dos 10 dias, nenhum tubo apresentou os dois requisitos. O método do número mais provável calcula a quantidade de coliformes na água a partir da relação dos tubos negativos e positivos. Como nenhum dos tubos pôde ser considerado positivo, temos que o número de coliformes totais na água analisada é desprezível, ou seja, a água é muito bem desinfectada. Conclusão. Em suma, todos os experimentos indicaram que a água dos nossos bebedouros atende aos padrões sanitários e está perfeitamente aceitável para consumo. Todos os nossos resultados indicam que existe uma grande atenção à qualidade da água fornecida nos bebedouros, com relação à desinfecção e alcalinidade. Para testar outros atributos, como a presença de metais pesados ou outros contaminantes, seriam necessários outros testes. Portanto, deixaremos na descrição um link para o Manual de Análise de Água, disponibilizado pela FUNASA, que contém todos os experimentos neste projeto e muitos mais. Incentivamos que outros grupos repitam nossos experimentos e realizem novos. Assim, podemos ter uma maior certeza dos resultados e afirmar com segurança se a água dos bebedouros na UFABC é realmente potável. Através da ciência e da dedicação, podemos garantir que a água que consumimos na faculdade seja sempre uma aliada para a nossa vitalidade e bem-estar.